E que bola redonda, hein, Petrina? Obrigada, agradecendo também aos palestrantes que estiveram com você e a nossa audiência. Você que está desde cedo acompanhando a jornada aqui do Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp, ou que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Ainda temos um momento bem legal de talk com diretoras do CJE e uma experiência surpresa, na verdade um espetáculo, né? Com o maestro João Carlos Martins, logo mais, depois do nosso talk, para encerrar o evento, o festival, nesses 2 dias de muita troca, conhecimento, networking, por que não, né? Porque ainda aqui no ambiente digital, quando a gente conhece os palestrantes, os mediadores, a gente vai se conectando. Tem as ferramentas, a própria Carla Falcão, que passou por aqui, uma das nossas diretoras, né, do CJE, especialista em LinkedIn, ressaltou isso, né? Uma ferramenta de conexão imediata. Então, você viu aqui um palestrante ou um membro do CJE, da Fiesp, né, dos comitês aqui da casa, se interessou, lá vai atrás dele na rede social, né, no LinkedIn, para se conectar, para beber mais dessa fonte, né, e obviamente nos momentos oportunos fazer um contato presencial. Eu lembro que a gente segue todos os protocolos, né, de segurança, tudo que foi recomendado pelas autoridades sanitárias, o distanciamento, as regras de higiene, enfim, tudo que é devido e necessário, e a gente espera e deseja que você, seus familiares, enfim, todos da sua rede estejam bem, né, seguros, saudáveis, e que a gente possa, assim, continuar mantendo todos os cuidados em relação à nossa segurança, à nossa saúde e à do outro. Afinal, a gente tem falado sobre isso, né? Diversidade, o que é também ir além de nós mesmos, né? É pensar nesse outro, é se colocar no lugar do outro, é entender sob outras perspectivas essa coletividade, né? Então, é para isso que a gente chama a atenção também. Bom, tivemos enquetes ao longo do nosso percurso aqui, da jornada, e eu vou começar com 3 aqui para a gente devolver o que vocês responderam, e muito obrigada pela participação. Podemos rodar, né? Eu estou com a tela aqui, você vai enxergar na sua. Primeiro ponto, como você avalia a diversidade e inclusão na sua organização? É isso? Não, processo. Eu mudo aqui, pode deixar. Espera aí que eu estou com a minha ficha. Confesso que eu sou míope, mas já consegui, sobre o processo de recrutamento e seleção da sua empresa. A diversidade é um critério definidor nas contratações com indicadores claros e construídos internamente. Nosso público respondeu aqui 23%. Aí, partindo para um segundo índice, a pauta da diversidade está presente no processo de recrutamento com critérios mais abrangentes, 31%. E no índice menor aqui, 15%, temos a intenção ampla de ampliar a diversidade na empresa com iniciativas pontuais. Estamos estudando formas de como trazer esse tema para os nossos processos de recrutamento com um percentual de 31%. Então, está aqui um pouco dividido. De novo, são balizadores, né? É importante porque é com base na sua opinião, na sua percepção de tudo isso, que a gente pode também trabalhar esses dados e, obviamente, você praticando aí no dia a dia para mudar determinadas realidades. Vamos lá para o próximo, vocês passam, que eu estou com a ordem como incentivo, é isso aí. Tá aí, né? Vocês estão enxergando aí. Sobre incentivo a trocas de experiências com o olhar da diversidade em projetos e no dia a dia do seu negócio. Muito bem. Começamos com 17%, é um percentual para... Planejamos ativamente os espaços que podem gerar trocas e aprendizados de pessoas com realidades diferentes, com o objetivo de gerar melhores soluções, tanto para os negócios quanto para os relacionamentos interpessoais. 17% nesse quesito. Buscamos informalmente incentivar que grupos com perfis diferentes trabalhem juntos. Bom índice aqui, 83%. Não pensamos sobre o tema, nenhum percentual. Então, aqui a gente tem um resultado. Precisa trabalhar sempre, né, para melhorar, mas aqui acho que já é um bom índice. E para fechar, sobre o processo de recrutamento... Não, calma, sou eu aqui. Como você avalia a diversidade e inclusão na sua organização? É isso aí. Obrigada, gente. Aumentaram, mas já estou enxergando aqui. Muito diversa e inclusiva, 15%. Em desenvolvimento de diversidade e inclusão, 50%. Então, está no processo.
pouco diversa e inclusiva, mas com políticas sendo implementadas, 24%. Pouco diversa e inclusiva, não possui intenção no curto prazo de mudança, felizmente é o menor índice, 12%. Então, está aí, a gente agradece porque foi com base justamente na sua participação e isso depois vai ficar disponível, enfim, vocês vão ter acesso também a todo o material para poder revisitar os conteúdos e com base nisso, beber mais desse conhecimento e, de novo, agir em direção às transformações que a gente quer com o recorte que a gente está fazendo aqui em relação à diversidade e inclusão no mundo do empreendedorismo. Então, obrigada. Já vou virar para cá, porque ela subiu correndo, né? Tudo bem, Petrina? Agora tudo um pouquinho bem, mais Beth? Próximos, né? Respeitados Sim. Os protocolos, mas boa tarde de novo. Que bom tê-la aqui. Bom também, agradeço a casa por me receber. Curioso esse feedback de ser rápido, porque a moça também veio atrás de mim. Como assim você já subiu? Nunca vi uma mulher tão rápida. Não é? Aqui a gente não bem que serve, a gente não tem preguiça, né, Petrina? Muito bom, que delícia. Nós vamos para um bate-papo aqui bem legal, vou só chamar mais uma integrante. A gente tem mais duas, na verdade, mais uma vai entrar agora online. Então, esse jogo, né, eu digo que cada vez mais nós estamos no processo digital. Não é um termo muito novo, é um termo já usado aí pelos americanos, mas é nesse jogo on e off, né? Então, parte está presencial e parte online, mas sempre com o mesmo calor, o mesmo acolhimento. Luísa Junqueira, outra diretora do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Ela já esteve conosco ontem, mas hoje vai contribuir ainda mais. Ela é urbanista, arquiteta e especialista em sustentabilidade, então tem um repertório aí maravilhoso para contribuir e para a gente puxar esse gancho de ESG e tudo mais. Super. Se eu usar um termo VUCA, não vou me esquecer, para quem não conhece, eu vou te pedir para você explicar. E lembrando que é um termo que a Ana Couto, que esteve conosco, criativa, fantástica, falando sobre branding, né, marca, propósito, costuma usar muito. Depois, se você quiser pesquisar mais, é só entrar no Instagram, Ana Couto, e no site, mas eu vou te pedir já já. Então, Luísa, bem-vinda, boa tarde para você também. Vamos começar esse bate-papo aqui com calor humano. Oi, Beth, oi, Petrina. Prazer estar aqui com vocês de novo. Uma pena que eu não consigo estar ao vivo, mas essa correria do dia a dia acho que facilita bastante esse híbrido, né? Então, a forma que eu consegui estar com vocês hoje foi no online e que bom que deu certo. Obrigada pelo convite de novo. Obrigada a você. Nós vamos triangulando aqui, eu quando eu olhar para lá, porque eu estou no monitor, a Petrina também, aqui eu estou com você, eu olho para ela e assim a gente vai dando um pouquinho de trabalho para a nossa equipe técnica que está de parabéns, dando um show nesse evento, então assim eles ficam animados também, porque aqui em São Paulo esfriou, não sei onde você está, mas a gente aqui segue a todo vapor. Nós vamos ficar um tempo aqui juntos, cerca de 50 minutos, e vamos esquentar também para surpresa depois, né, Petrina, que nem a gente sabe que o maestro João Carlos Martins preparou. Mas só para não perder o gancho, e aí, Luísa, você vai interrompendo quando você quiser também, tá? Que aí a gente fica com um papo mais redondo. Você falou o termo VUCA, explica para quem não sabe como é que isso pode estar presente também no nosso dia a dia, do ponto de vista pessoal e, obviamente, na organização, né? Exato. Esse termo VUCA é uma sigla de um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial que significa, né, em português, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente vive, né? Então, a volatilidade ela está muito presente porque o que é hoje conectado com a incerteza também, o que é hoje pode não ser mais e a tecnologia e a globalização são fatores fundamentais nesse sentido. E a complexidade que, ao meu ver, apesar dela estar considerada no mundo VUCA, eu vejo ela com muito bons olhos também, porque ao passo que a gente precisa considerar mais atores, mais setores, né, cada vez mais ampliar essa diversidade em prol de tomada de decisões, enfim, tudo isso fica mais complexo mesmo, né? Mas é bem-vindo porque a gente está ampliando pontos de vistas e olhares para isso. E a questão da ambiguidade é a gente cuidar muito da qualidade da informação que a gente tem acesso, né? Então, no final do painel eu acabei não conseguindo explicar por conta do tempo, mas a pandemia é um grande exemplo de como que a gente viveu uma injeção de mundo VUCA, né? Ao mesmo tempo,
a gente entender numa intensidade essa volatilidade, essa incerteza, a ambiguidade e a complexidade diante de um cenário, né? Então, se a gente é capaz de viver num mundo desse que a gente mesmo criou, a gente também é capaz de endereçar as soluções, né? As soluções precisam estar à altura. Então, quando a gente pensa no mundo VUCA e todas essas agendas de diversidade, inclusão e sustentabilidade, elas estão à altura desse desafio, né? São soluções que estão à altura, né? Então, são janelas de oportunidade para a gente aproveitar para trazer o progresso aí para esse mundo que a gente vive em pleno século XXI. Parece que a pandemia, com tudo que trouxe, né, e a gente vivendo aí o século XXI com toda a complexidade que ele é como se fosse uma aterrissagem, sabe, Beth? Opa, chegamos mesmo no século XXI, né? E agora o que a gente faz com isso? E é curioso, se você está acompanhando, né, ao longo do dia e ontem, como os assuntos vão se interconectando, né? Eu falei disso ontem, por exemplo, hoje tivemos a experiência, eu vou falar certo, Prita G, indiana maravilhosa, que trabalhou com a gente uma experiência de meditação, trouxe conceitos-chave aqui de como respirar, cuidar da alimentação, enfim, um olhar muito para dentro para a gente poder expandir do ponto de vista pessoal e profissional e contribuir de fato, né, gente? Então aqui nós estamos dando caminhos. Aí você está falando de tudo é incerteza, impermanência, que é um conceito também que se trabalha. Tudo passa, tudo é rápido, né? Vai e vem. A gente não precisa ficar no sofrimento, na dor, porque vai, vem, né? Então, assim, como a onda que vai e vem. E aí a gente está falando de corpo, de saúde mental, de resiliência, ou seja, de novo, olhar para dentro para poder trabalhar fora e trabalhar com o coletivo. Vou jogar para a Luísa, no sentido que você falou também da complexidade, e aí desse tema que vocês duas são feras, então aí eu vou pedir para vocês baterem a bola, que é sustentabilidade, que é ESG, falando de urbanismo, né, Luísa, de empreendimentos imobiliários, de grandes corporações, desses desafios todos, eu queria que você arrematasse também, considerando o que foi falado no painel anterior, e levantando a bola para a Petrina, ó. Então, vou aproveitar que a gente está no clima de esporte, eu não sou canhota, mas para ela dar uma cortada bem legal nisso contigo, tá, Luísa? Legal. De novo, né, complemento aí o que a Petrina comentou, a gente vive essa incerteza, essa volatilidade grande, e acho que é o grande desafio hoje também, nós, enquanto sociedade, de conseguir lidar com todas essas adversidades, né, que são muito grandes e tudo acontece muito rapidamente, a gente precisa se adaptar a tudo isso. Mas interessante, eu não sei quem está familiarizado, quem já ouviu falar da teoria do cisne negro, né, e mais recentemente, há 2 anos atrás, foi lançada a teoria do cisne verde, né, que está ligado a conceitos de sustentabilidade, né, do John Elkington. E outro dia eu estava participando de um evento em que ele estava dando uma palestra, e para mim, na minha cabeça, a própria crise, né, do coronavírus, eu sempre enxerguei isso como um green swan, né, uma oportunidade do mundo de enxergar algo que foi inesperado e transformar isso em algo positivo, né? Então, essa é a ideia da teoria, como que a sociedade daqui para frente, as empresas, os governos e a sociedade de forma geral podem transformar essas adversidades em algo positivo e gerar valor, não só econômico, mas, obviamente, ambiental. Então, isso é a teoria do Green Swan. E o John Elkington falando, ele comenta que, na verdade, a gente não pode enxergar o coronavírus como um Green Swan, porque isso estava sendo projetado há muito tempo. Muita gente já sabia que isso ia acontecer há bastante tempo, essa bola já estava sendo cantada há muito tempo, e o que acontece é que não foi dada a devida atenção para isso, e os governos, enfim, as empresas não tomaram ações efetivas para isso, então ele mesmo coloca que isso não pode ser visto como uma teoria do Green Swan, e sim algo que a gente não conseguiu, a gente falhou enquanto sociedade de poder trabalhar isso, né, e não passar por um momento tão sério em que a gente está passando. Então, acho que tem muito a ver com essa questão da volatilidade, da incerteza e da insegurança, mas, dado aí o contexto de tudo que aconteceu e o que vem acontecendo, eu acho sim que pode ser uma grande oportunidade, e está sendo uma grande oportunidade da gente conseguir
enxergar as coisas e trabalhar as coisas até dentro das nossas próprias empresas, né, enquanto empreendedores, de uma forma mais positiva daqui para frente. Quer falar, Petrina? Queria comentar, a Lu super expert nisso, por isso que eu queria pedir ela para comentar que a questão do urbanismo conectado à sustentabilidade, com esse momento que a gente está vivendo também, mexe muito com as relações, né? As relações humanas, né, entre nós, relações sociais e a nossa relação com a cidade também. A Lu que trabalha aí com certificação, né, para essa área sustentável, então, da gente comentar um pouquinho também dessa nossa relação com os espaços, né? E agora a gente está reocupando, e aí tão bem-vindo, né, o momento de meditação em pleno festival de empreendedorismo também, que às vezes a priori todo mundo pode achar que não tem nada a ver e tem super a ver, né? Então, essa reconexão conosco e também com os espaços que a gente tem retomado aos pouquinhos, né, Lu? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de espaços, a gente começa da escala micro para depois ir para o macro e para o urbano, mas essa reconexão começa desde o momento que a gente é obrigado a ficar dentro de casa, trabalhando de dentro de casa, né, lidando com uma série de questões que as pessoas não estavam habituadas, com filhos, animais domésticos, pais para cuidar, enfim, e como que todo esse ambiente interfere, né? Acho que isso foi muito pauta do evento ontem e hoje, na nossa saúde física e mental, né? E quanto que isso contribuiu ou não para o nosso desempenho, enfim. Então, eu acho que é uma reconexão e né, reentender, reinterpretar os espaços desde do micro, né, da escala da nossa moradia até o urbano de fato, né? E começar a reocupar os espaços físicos também dos escritórios, isso é uma grande preocupação das empresas também, para que as pessoas comecem a voltar com segurança, que tragam uma percepção de segurança para as pessoas, mas também a gente começar cada vez mais a utilizar o ambiente público, né, as áreas públicas, as áreas verdes, áreas de qualidade, né, as pessoas vão querer cada vez mais, já estão querendo estar em espaços abertos, espaços ao ar livre, mas que sejam de qualidade. Quando a gente vai para a cidade, também trazendo de novo o gancho das mudanças climáticas, a gente estava comentando isso ontem com a Beth, e a gente vê que quem sofre mais com esses impactos né, nas cidades, enfim, são os mais vulneráveis, são as pessoas que estão na borda, que estão nos extremos, né? Então, os grandes eventos cada vez mais corriqueiros decorrentes das mudanças climáticas, como chuvas intensas, alagamentos, queimadas, tempo seco, isso sempre vai impactar diretamente as pessoas que estão mais na extremidade, e aí falando um pouco de inclusão também, e isso fez parte um pouco do painel que a gente participou ontem, ninguém pode ser deixado para trás, então a gente tem que, quando pensa no urbano, pensar num urbano de qualidade para todos, né, que seja inclusivo e que reduza ao máximo, né, esses impactos das mudanças climáticas, né, a gente fala hoje muito também de resiliência urbana, cidades resilientes, então como que as cidades elas podem ser trabalhadas para se adaptar o mais rápido possível a possíveis impactos, porque os impactos vão acontecer cada vez mais frequentes. Então, como que evitar os danos desses impactos ou reduzir esses danos de forma mais rápida, né, para que as pessoas possam voltar às suas vidas de forma mais rápida.
muito embora seja o prédio da Federação das Indústrias, tem um espaço de exposições aqui, fantástico, né? Até já convidando para você vir à exposição do João Carlos Martins, 80 anos de música, né? Uma exposição que traz aí como ele caminhou ao longo dessa jornada, né? A ciência cura o corpo, a arte cura a alma. Então você se inscreve, entra em sese.org.br/eventos e agenda. É aberto, gratuito, exposições maravilhosas, né? Então você está passando na Paulista, você pode entrar e conviver num espaço desse. As praças, eu tenho trabalhado isso, olhando para como a gente pode ocupar melhor com movimentos de saúde, de atividade física, de arte, né? E por aí vai. Então, queria perguntar para vocês podem materializar com cases legais também, porque vocês estão mais às voltas com projetos nesse sentido, que muitas vezes extrapolam o ambiente das empresas, das organizações, para chegar nas comunidades, né? Ontem, rapidamente, eu falei de uma universidade, a Unicid, no Tatuapé, cujo um dos donos, né, tem deficiência visual, e ali ele montou no hall da universidade um espaço para exposições de artes plásticas com adaptação, né, para deficientes visuais. Então você tinha uma exposição toda tátil, né, um dos grandes artistas, o Saciloto, que foi, né, já faleceu, mas continua a obra concretista do Brasil. E aí aquilo saiu da universidade para a comunidade, quer dizer, num determinado momento, aquela comunidade, né, aquela região que tinha poucas opções de exposições de artes plásticas, frequentava a universidade para ter acesso às exposições. Então, se vocês puderem materializar com cases, né, o que está sendo feito no Brasil e fora, que trabalha isso, ambiente organizacional, que afeta a comunidade e que, por sua vez, vai trazer ampliações para a gente num sentido muito maior do que o âmbito pessoal. Sim, duas coisas nesse sentido, né? Primeiro, você estava comentando da sustentabilidade, dessa conexão com o interno e com o externo, né? Que a simplicidade é a palavra-chave. Então, a sustentabilidade ela começa internamente. Quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue refletir isso. E muito nessa conexão de experiência, eu acho que das experiências internacionais que eu tive, pude ver isso de perto, o tanto que a cultura ela está presente, né? Então, internacionalmente, quando a gente está em algum fórum, em alguma coisa, a própria cultura daquele país, as atividades culturais estão na agenda oficial de determinado evento, né? Que era um pouco do gancho que eu queria fazer, que além dos espaços físicos, o quão fundamental também são os espaços institucionais, que geralmente são sutis e que por não serem físicos, táteis, a gente não consegue dar o devido valor. E aí o próprio festival é um exemplo disso, a nossa própria participação no CJE também é uma parte disso, né, que a gente consegue trazer temas que não necessariamente são temas primários, né, de trabalho de determinada causa, mas a gente traz essa representatividade, né, a gente traz o esporte, a gente traz a sustentabilidade, a gente traz a saúde, a gente traz a meditação, para esses espaços sutis, que não necessariamente isso é óbvio, mas isso é parte integrante e às vezes só estava ali flutuando e vem para o presente, né? Então, esses espaços institucionais, eles são muito fundamentais. E aqui no Brasil, experiências que eu acompanho muito de perto estão muito conectadas com experiências também de sair um pouco da bolha, né? Então, com muitas empresas a gente realiza, pode parecer óbvio, né? Programas de mentoria de grandes lideranças corporativas com jovens de periferia, que a gente pode, mas isso é uma coisa simples. Não é tão simples, né? Um diretor executivo de um banco sair da posição dele para ir na escola conversar com um jovem de 14, 15 anos, né? E já vi experiências de assim, mas ele é um diretor executivo, ele não está sabendo lidar com o jovem. Não está sabendo e precisa de ajuda lá na mesa. Então, assim, o tanto que sair dessa nossa zona de conforto, acessando esses outros espaços sutis, né, e trazendo também outras experiências para a nossa vivência, isso também é mexer com bastante coisa, né? Isso também é cultura, a gente ampliar o nosso olhar, né? Então, eu compartilharia esses dois exemplos, assim, que sempre me tocam muito. Luísa, o que você pode dizer nesse sentido, cases, enfim, para a gente tentar materializar um pouco, né, esses pontos que a gente está tocando por aqui? Eu confesso que eu tive um problema no meu áudio aqui, cortou um pedaço do que você dizia, mas... Eu refaço aqui, quer? Diversos. Por favor.
Tá. A gente, considerando a questão dos espaços, né, que a Petrina tinha trazido anteriormente, né, de como a gente também está vendo essa mudança, né, saindo até do âmbito só da organização das empresas e pensando no contexto social ou sociocultural, de como a gente é parte disso e pode transformar. Eu tinha falado do pertencimento, né, a Petrina trouxe as experiências que ela fez parte. Eu queria te perguntar se você consegue materializar com cases, né, para ficar mais fácil do público entender e acompanhar, nesse sentido, cases de espaços que estão sendo bem trabalhados, né, tanto no Brasil ou fora. Eu falei, por exemplo, aqui do ambiente da Fiesp, em que a gente tem exposições de artes plásticas, exposições, né, de diversas áreas, de diversas linguagens artísticas, a exemplo dessa exposição de música do João Carlos Martins. Se você consegue materializar isso, sabe, com case, Luiz? Os empreendimentos que eu tenho acompanhado, os projetos que eu tenho acompanhado, como há essa transformação de fato dos espaços interiores, digamos assim, das empresas, mas que extrapolam para o ambiente das comunidades ou do espaço público. Tá. Eu não vou saber te dizer nenhum case de cabeça assim mais específico, mas eu sei que existem vários cases, tanto no Brasil quanto no mundo. No mundo a gente pode dar exemplos. Eu acho que falando um pouco, voltando à questão do urbanismo, várias cidades têm passado por diversas requalificações, né, e vários planos diretores estratégicos aí, mais inclusivos e visando essa questão também da resiliência, das mudanças climáticas, né? A própria Paris tem o plano da cidade de 15 minutos, que as pessoas conseguirem satisfazer suas necessidades básicas da vida, desde trabalhar, fazer compras, ir no médico e, né, em espaços culturais, deslocando 15 minutos, então você não precisa ir muito longe, em apenas 15 minutos você tem acesso a tudo. Medellín, Seul, tem vários exemplos. Miami está passando por uma requalificação muito grande numa área ali próximo a uma área marítima, enfim. E esse projeto em particular de Miami, por exemplo, ele é muito inclusivo, ele foca muito na saúde e no bem-estar, né? Então ele está todo sendo pautado em fazer com que as pessoas também vivam a cidade, utilizem a cidade. Mas eu acho que o mais importante, vou falar de novo sobre a questão da inclusão. Eu acho que esses projetos de requalificação urbana, eles têm que ser cada vez mais inclusivos, diversos, né? Então, você ter a possibilidade, isso a gente vê também em outras cidades no mundo e muito pouco aqui no Brasil, você misturar diversos públicos, diversas classes sociais no mesmo empreendimento, numa mesma área urbana. Isso vai trazer maior sensação de segurança, por exemplo. Isso vai trazer a questão da empatia, da diversidade. Então, é muito importante fazer essa conexão, misturar esses públicos, né? Então, de novo, ninguém pode ser deixado para trás. Mas agora eu vou pensar, eu prometo que até o final eu tento lembrar de algum projeto que traga essas questões que você comentou. Não, legal, a ideia é essa, saber se a gente vai tirando coisas aí para deixar mais próxima, né, a conversa e o entendimento, né, porque eu acho que com cases a gente materializa. Por exemplo, como a minha área, obviamente, é esporte, eu acabo me encaminhando mais para isso, mas o metrô de Berlim, né, por exemplo, tem o piso todo feito com, obviamente, recorrendo a uma menção do atletismo, né, então lembra uma pista de atletismo e aquilo te envolve, né, você entra no metrô, você já se sente numa pista de atletismo, é diferente. Que dirá outras coisas, instalações de parques e espaços públicos, e a gente percebeu nesse último tempo, nesse último ano, né, quão importante é você ter essas áreas de respiro e áreas em que, quando a Luísa fala de inclusão, que eu falei de pertencimento, em que nós possamos nos sentir donos, acho que é uma palavra, né, entre aspas, mas assim, responsáveis por esses espaços, né? Então, assim, não jogar o lixo, fazer coisas tão básicas e tão simples, mas que ainda a gente vê o quão distantes estamos. Então, é não passar por aquele espaço e simplesmente, né, achar que você não tem nada a ver com isso. E nesse ambiente interno, né, da tua casa, da tua empresa e da tua cidade, praça, eu acho que esse raciocínio permeia como um todo. Então, queria que você comentasse, já ligando também temas, que você é especialista de ODS, mas assim, como é que isso impacta na gente, né, Petrina? Acho que a gente tem que tirar desmistificar e trazer para uma atitude cotidiana, né?
Sim, Beth, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando muito sobre essa palavra, que ela é muito complementar, porque a diversidade e a inclusão por si só, ela é bastante desafiadora. A gente sabe, parece que a gente falando aqui é super fácil, às vezes, chegar no centro cultural, entrar no centro cultural. Eu já trabalhei com alunos de 17 anos de idade, nascidos em São Paulo, que nunca tinham pisado na Paulista, né? E, para mim, o que fica muito assim de convite é o próprio empoderamento, né? Porque muitas vezes o pertencimento que a gente está falando, ele não vem dado. E a gente não sabe o porquê, né? Mas as coisas são assim, a gente não pode ficar parado nesse não dado, né? Então, esse empoderamento que, numa tradução mais simples, né? É o atrevimento mesmo, né? De se fazer sentir parte, sabe? De se fazer presente, de, às vezes, um tema, né? Quanto tempo atrás sustentabilidade não era nem bem-vinda, né? E hoje, como que a coisa... Mas se muita gente que foi vanguardista em sustentabilidade tivesse desistido, porque o tema, às vezes, não era tão bem-vindo, a gente teria chegado nesse ponto hoje, né? Então, é uma coisa que é uma construção. E a agenda ODS, nesse sentido, ela, diferente de outras agendas anteriores que a ONU tem, né, a Organização das Nações Unidas, que hoje contempla, né, todos os 193 países membros, o ODS, por si só, ele já traz a sociedade e o cidadão por perto, porque foi a primeira agenda da ONU, desde da década de 50, quando a ONU foi criada, que a sociedade, enquanto sociedade civil organizada, participou da tomada de decisão, participou na construção dos objetivos, na construção das metas. E aí muita gente fala, mas aí ficou complexo demais, que são 17 objetivos, generalista demais. Lógico, porque precisa dar conta de muita realidade diferente, né? Então, nela, por exemplo, a gente tem esse ODS que a gente está falando de relação com a cidade, que é o 11, né, de cidades sustentáveis e da relação com o patrimônio cultural e outros. E aí, isso fazendo parte da nossa vida significa o quê? De fato, a gente conseguir continuar vivendo, né? Então, quando a gente vai conversar, por exemplo, com empresa privada, a gente precisa ter um ambiente sustentável e viável, porque o consumidor, né, o público que a gente, enfim, que a gente vive hoje precisa continuar existindo, né? Então, eu só consigo viver se as pessoas, eu só consigo vender se as pessoas estão bem e estão desfrutando, né, de uma vida com qualidade. A mesma coisa a gente enquanto cidadão, eu só consigo estudar ou realizar o meu potencial, focar no desenvolvimento dos meus talentos, se eu tenho um ambiente próspero também. E esse é um dos desafios, né? Como que a gente pode expandir essa prosperidade para o maior número de pessoas possíveis, né? Inclusive, grandes pensadores consideram esse o segredo da felicidade, né? A tal felicidade, né? Ontem conversamos com o João Pacífico da Gaia, enfim, um assunto super legal e não necessariamente quer dizer que a gente tem que estar com esse sorrisão, pelo contrário, é administrar as emoções, né? Os sentimentos, os altos e baixos, saber lidar da melhor maneira para ter uma rotina mais tranquila, mais suave, né? Como passamos aqui com as duas experiências de meditação com a monja Reisha Gandra e a Pritaji. Agora eu estou especialista. Luísa, quero puxar um outro gancho. Só para quem está chegando também contextualizar, né? Nós estamos aí às voltas com esse talk, a Petrina, que é nossa velha conhecida aqui da casa, né, do CJE, e estava mediando um painel há pouco sobre EGS, né? ISD, eu falo... Tudo normal. É até interessante a gente esclarecer o que é ESG, porque a gente fala tanto. Eu falo ESG, na verdade, desculpa. Do português é ASG, né? Esse é um desafio, né, da área como um todo, que é esse tanto de sigla, né? Mas do inglês, que é o ESG... O DS também, porque é importante. A gente às vezes fala e acho que, né, não necessariamente é um tema comum a todos, Exato. Pelo contrário. Então, o ESG, que vem do inglês do Environmental, Social and Governance, e do português, que é o ASG, então são os aspectos ambientais, sociais e de governança, que envolvem os diferentes setores da sociedade, e ODS, que a gente está falando que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõem a atual agenda da ONU de sustentabilidade para todos os países, né? É bom esclarecer, né, Beth? Momento de lista de siglas. Ninguém é obrigado a saber, né? Mas eu estava só contextualizando se você está chegando, então a Petrina e a Luísa, que é uma das diretoras aqui também do CJE, que é arquiteta, urbanista, especializada em sustentabilidade, então é um bom fechamento, porque a gente
gente veio trazendo não só no último painel, mas como nesses 2 dias de festival. Agora, um outro tema, Luiz, eu queria aproveitar para puxar, porque evidentemente a gente ainda vive um momento desafiador, um momento de pandemia, com um cenário um pouco melhor, mas no primeiro momento lá, em março, né, do ano passado, com essa questão da ida ou do retorno às casas e de fixar o trabalho em home office e tudo aquilo que a gente viveu, e agora um segundo momento de trabalho híbrido, de retorno completo para algumas instituições, enfim, guardadas aí as características de cada setor e seguindo todos os protocolos de segurança. Mas o que você pode comentar sobre isso, Luísa? Você, obviamente, trabalha aí no hard, né, dos projetos e arquitetônicos e de urbanismo, e atendendo as corporações, dessa perspectiva de como ficarão os espaços, né, no sentido do trabalho, se você tem algum case também interessante, algum dado, o que você pode contribuir nesse sentido de uma perspectiva de como que isso vai se organizar, né? A dinâmica física, a gente sabe que há uma preocupação em talvez modificar um pouco a configuração dos espaços, né? Considerando quem ainda vai manter o modelo híbrido, mas trazendo de novo essa, como se diz, essa importância do contato que a gente tanto sente falta. Mas queria te ouvir um pouco nesse sentido, Luísa, depois se a Petrina quiser completar. Legal. Eu acho que ainda é tudo muito incerto, né? O ano passado, quando isso tudo começou, até comecei a fazer previsões, escrever alguns artigos sobre o tema no LinkedIn, porque eu estou no front, eu trabalho diretamente com isso, né? Eu lembro no começo do ano passado, eu estava no começo de um projeto de uma grandíssima multinacional de tecnologia que ocupou um prédio gigante aqui em São Paulo, enfim, estava fazendo um super projeto, e aí veio toda a pandemia, e eu até mesmo, enquanto, né, enfim, prestadora de serviço, eles como meu cliente, eu falei, putz, será que isso vai continuar? Será que vai para frente, né? Faz sentido eles fazerem um projeto dessa magnitude, nesse momento em que é completamente incerto? E o projeto continuou, hoje mesmo eu estive na obra, acompanhando a obra deve estar sendo entregue até o final desse ano, e é uma empresa que vai seguir no modelo híbrido, né? Assim como várias outras de tecnologia já anunciaram isso. A gente já viu algumas de tecnologia já postergando novamente essa volta nos Estados Unidos, pelo menos, em função de variantes novas e tal. Mas a grande questão, e que depois desse tempo todo que a gente passou, é que realmente o calor humano e a troca humana é necessário, do ser humano ter contato humano, né? Ter essas conexões, seja no cafezinho, seja no momento de pausa, onde tem aquelas trocas, né? Aqueles insights, enfim, que não são conversados naqueles trocentos calls que a gente acaba tendo no dia a dia nessa vida insana de trabalhar no home office. Então, com certeza, eu diria que vai se seguir um modelo híbrido, isso já está acontecendo, isso já é realidade, não só no Brasil, quanto no mundo, em diversas organizações, porque né, a gente precisa desse contato. E agora, em termos de espaço físico, sim, teve uma grande readequação, várias empresas enxugando seus espaços físicos. Eu acho que isso serviu muito também para as empresas perceberem que talvez não haja necessidade de ter um espaço físico tão grande, mas sim um hub de encontro entre as pessoas, né? Então, aquelas pessoas que vão trabalhar naquele dia, elas vão para aqueles espaços, mas elas não precisam de espaços tão grandes, tem todas as regras de distanciamento, de materiais que evitem, né, transmissão, enfim. Então, trabalhei muito fortemente em projetos, ainda sigo trabalhando, né? Essas certificações que eu trabalho lançaram protocolos de certificação focados na reentrada dos edifícios, né, de forma segura, para que as pessoas se sintam seguras a voltar para os seus espaços de trabalho. Então, isso está acontecendo muito, e o foco da saúde e bem-estar, que a gente estava comentando ontem também, dentro do espaço físico, bombou, né? Então, isso já estava super em voga antes da pandemia, já vinha como uma tendência puxada lá de fora. Então, né, os espaços das corporações focarem em saúde e bem-estar dos seus colaboradores, porque as empresas já entendem que isso dá um retorno no investimento efetivo, e aí, em função de pandemia, isso bombou muito fortemente, então, tanto no mercado corporativo,
E em edifícios residenciais também a gente está vendo isso muito forte como uma tendência. Então, os novos edifícios residenciais que têm sido lançados, eles estão focando muito em saúde, bem-estar, qualidade de vida dos usuários, né? Porque, afinal, todo mundo quer morar dentro de um edifício, de um apartamento saudável. Eu acho que o usuário final hoje ainda preza muito mais por estar dentro de um ambiente saudável do que necessariamente um ambiente sustentável. Talvez falar de sustentabilidade, de eficiência energética, eficiência hídrica, não seja tão tangível para eles, e é muito mais interessante falar em saúde e bem-estar. Então, isso está bombando muito no mercado residencial também, imobiliário, e a questão da readequação dos layouts também, vários layouts de apartamentos que estavam sendo lançados durante a pandemia, que estavam construindo estandes de venda, foram readequados para incluir um espaço de home office também. Então, de novo, né, só corroborando o híbrido aí, de você ter a possibilidade de trabalhar na sua casa, mas as empresas mantendo, sim, os espaços físicos e os espaços de encontro, é importante, isso vai continuar acontecendo. Já tem contratado, inclusive, profissionais que são focados em bem-estar, né? O bem-estar está no nome do cargo. Então, com tudo isso que você trouxe, eu sinto que a gente está tendo uma mudança mesmo de modelo mental, né? Em como que a gente se relaciona com a nossa casa, porque também nem todo mundo está com tanta vontade assim de voltar para um 100% presencial em tudo, né? Então, como chegar nesse ponto de equilíbrio do híbrido, e fica muito para mim também esse movimento de novas profissões, né? Então, essa nova profissão do profissional do bem-estar, que já tem esse cargo dentro das empresas também. O grande lance é pensar também, aí cada um na sua atividade tem esse dosador, digamos assim, né, ou como medir a produtividade, né? Quer dizer, nós estamos falando de entrega, de como isso funciona, do que você tem que entregar, com qual qualidade, em qual prazo. Então, o que vocês comentaram aqui desses modelos e dessas perspectivas também vai ao encontro de entender o que funciona para cada organização, né, para cada cultura ali, para os profissionais e para aquilo que no final das contas tem que acontecer, né? Porque muitas vezes, e a gente vem discutindo isso também, foi falado aqui, não necessariamente aquele trabalho incansável de horas significa um trabalho produtivo e com entregas reais, verdadeiras, né? Então, quando a Luísa comenta que há aí uma perspectiva, uma tendência, esses modelos híbridos, etc., a gente também tem que observar que houve benefícios, né, em função de tudo o que aconteceu, ainda que não estou nem entrando no mérito pandemia, estou entrando no mérito como trabalhar de forma diferente, como estar mais próximo daquilo que você realmente precisa cumprir na sua agenda e entregar, etc. Mas, ao mesmo tempo, sem perder o contato, porque a gente sente muita falta. Essa troca na hora do café, né, nos espaços saudáveis e inteligentes, aquela pausa que é extremamente necessária, aí você encontra alguém e surge uma ideia. Então, assim, todo esse movimento que o contato presencial proporciona, por mais on que a gente esteja, e que isso pode acontecer evidentemente, o contato humano é imprescindível, né? Eu nem vou entrar em Morin, que ontem foi falado aqui, Edgar Morin, o pensador francês, que fala sobre essa necessidade, a gente não sobrevive sem o afeto e sem o contato humano. Isso é uma outra história, uma outra conversa, mas é importante, quem quiser pesquisar, vale muito. Edgar Morin, aos 100 anos e ainda produtivo. Então, nesse sentido, Petrina, jogando aqui, triangulando, Luiz, acho que está ouvindo bem a gente, como também preservar essas relações e o que você tem acompanhado nesse sentido. A Petrina também está muito às voltas com a ONU, né? Então tem acompanhado todo esse movimento global, o que é muito interessante da gente trazer, porque, de novo, a gente sai de uma esfera do micro aqui, não está acontecendo só com a gente, não, no nosso umbigo, está acontecendo no mundo. Então, o que está sendo falado em relação a isso, se você puder contribuir também nesse sentido das relações, né? E tem tudo a ver com o tema diversidade e inclusão. Acolhimento também, né? Sim, o acolhimento,
falando, né, retomando um pouquinho do que a gente comentou de espaços sutis, né, então, diante dessa, que eu estou falando da questão da janela de oportunidade, o que eu vi acontecendo dentro de instituições da própria ONU e de instituições de fora, é institucionalizando, colocando dentro da agenda de trabalho esses momentos, né, então, o chefe te manda um invite, porque o principal desafio, né, Beth, que eu acredito, a gente mesmo colocar limitação, né? Às vezes eu ouço de muitos parceiros assim, porque eu já estou saindo de uma call e estou entrando para outra, a call, uma emendada na outra, né? E lógico que tem agendas que a gente não consegue mexer muito, mas você pode colocar um limite, uma política pessoal de, você vai terminar a call 15 minutos antes, você marca calls com 15 minutos de intervalo, porque se a gente assume uma postura passiva também, nunca vai chegar a esse modelo ideal, né? Então, é um pouco desse nosso protagonismo pessoal, como, né, pessoa mesmo diante desses desafios, e aí é muito do que eu vejo em Sistema ONU e em outros lugares também, das pessoas colocando um pouco desse limite e trazendo, sabe, novas contribuições para esses modelos de trabalho, né? Então, intervalos de calls, momentos, né, para você trocar com a equipe. A gente teve aí, né, happy hours com a equipe digital. Eu vi experiências, por exemplo, de gente que às vezes é tão apegada com a agenda que a liderança daquela empresa mandava um invite. Então, nessa 1 hora você não vai fazer nada, né? Então, por isso que eu acho tão especial a gente desenvolver esse protagonismo e a nossa própria limitação pessoal, para a gente não depender de ter algum fator externo que vai te impulsionar isso, né? Esse, para mim, é um limite, assim, que beira ali a bandeira amarela, né? Nossa, eu preciso receber um invite do meu chefe para eu me permitir algum momento de descanso durante esse meu dia, né? Que vai estar muito relacionado da gente se permitir a fazer um esporte, né? A gente fica se sentindo culpado durante a trajetória, ou parar ali no horário do almoço e fazer algo. Então, assim, é como que a gente vai desmistificando muitas crenças que a gente tem, principalmente crenças de trabalho, de que eu preciso trabalhar demais, porque só trabalhando demais que eu estou sendo produtivo, e não necessariamente, né? Às vezes, quando você está descansado, uma coisa que você faria em 4 horas, você faz em 2, e isso comigo acontece muito, né? Não adianta eu estar cansada, porque eu vou demorar muito para fazer aquilo, então às vezes eu prefiro descansar para fazer aquilo rápido. Então eu tenho visto muito nesse sentido, assim, porque muitas vezes, a gente mesmo que fala de bem-estar, a gente faz o contrário, né? Então, quantas vezes para construir projetos, né? Ou para elaborar, trazer coisas boas para o mundo, a gente se mata, né? Eu lembro na minha chegada aqui de São Paulo, que eu sou mineira de Belo Horizonte, eu trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia, com temas importantíssimos, impacto social e tudo mais, mas não vale eu trabalhar por algo e fazer o contrário, né, dentro de casa. Então, a gente precisa chegar nesse equilíbrio. Então, o que eu tenho visto veio uma luz para essa questão do próprio setor, né? Então, de se falar tanto no bem-estar, mas trazer esse bem-estar, então, de uma forma institucionalizada. A gente até brinca de virar um ODS 18, né, específico para isso, e também dos próprios profissionais terem aí o empoderamento de criar seus próprios limites e sua própria rotina, né? Você está falando e eu estou presente aqui, lembrando de tudo que a gente viveu também, e quando você fala dos espaços, dos intervalos, a Prita G comentou também desses momentos ao longo do dia, né, da gente separar esses intervalos para meditar, para respirar, para inserir na nossa rotina, ao ponto de ficar mais fluido, ficar mais orgânico, né, ou seja, é necessário, e aí aquilo te dá um outro fluxo corporal, você volta mais revigorado, mais criativo e com toda a intenção de seguir aí a jornada de trabalho. E aí eu estou ouvindo também, já para te contar, que daqui a pouquinho a gente tem a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, os músicos estão ali aquecendo, hoje, salvo engano, mas acredito que pelo número que me passaram serão 20 aqui, por conta, né, das regras de segurança, mas ao todo são 65 músicos, então em breve você vai saber mais e vai aproveitar demais essa experiência. Então, muito obrigada por estar aqui, quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda, em breve a gente vai ter essa experiência. Mas, Luísa, eu não sei se você quer acrescentar algo sobre isso, eu só queria dizer também que
quando a gente pensa nessa questão dos espaços e de como vai ficar, eu sempre fico imaginando também de como a gente pode dar ideias dentro do nosso circuito também, né? Muitas vezes o colaborador está ali pensando coisas, né? E você aí, a empresa podia ser desse jeito, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Quer dizer, que o público também consiga dialogar dentro da organização para dizer quais são as suas necessidades e de que maneira a organização pode atender. Um dos grandes pontos ainda que é um fator, digamos assim, negativo, né, é o distanciamento, muitas vezes, da onde a pessoa mora para o local do trabalho, né? E aí você tem, muitas vezes, a questão do transporte coletivo, o número de horas, muitas vezes, que a gente gastava mais, né? Hoje um pouco menos, talvez porque o fluxo ainda não está normalizado nesse sentido, então isso é super desgastante. E eu me lembro que foi um tema muito bem discutido pelo Lerner, né? Nelson Lerner, que a Luísa deve conhecer bem, urbanista, responsável por um grande projeto dentro da cidade de Curitiba, entre tantos outros, né? Com a parte toda dos terminais de ônibus e fazer uma plataforma em que o ônibus fica ali, né, no mesmo nível e tem o coberto, enfim, aquilo é fantástico. Então, Luísa, se você quiser arrematar alguma coisa nesse sentido, né, como é que a gente ainda pensa nisso com os empreendimentos e o que está sendo falado e o que a Petrina trouxe anteriormente para te dar aí, a gente ainda tem um tempinho devolvendo a bola e esse papo vai ficando dinâmico. Legal. Bom, saudoso Nelson Lerner, né? Infelizmente perdemos ele esse ano. E só pegando o gancho aí do que a Petrina comentou, eu acho que é o famoso walk the talk, né? O alinhar o discurso à prática. Eu, enquanto empreendedora, me sinto muito privilegiada nesse sentido de que, sim, trabalho demais, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer a minha grade, eu consigo fazer meus horários e consigo, ao longo do dia, eventualmente, se eu precisar tirar um break, enfim, então isso, eu me coloco numa posição de privilégio, mas também de entender que isso é importante para a minha sanidade mental e física e para a boa produtividade do meu trabalho, né? Uma das coisas que a gente vê muito também, né, nesse processo de manter o ambiente físico saudável e que, assim, uma atitude prática, assim, fácil de fazer, e que hoje tem sido incorporado nos grandes projetos, né? É você, a cada 1 hora sentado, ficar pelo menos 5 minutos de pé, e, se possível, trabalhar um bom tempo da sua carga horária de pé, né? Então, o que tem sido incorporado nessas corporações são as famosas mesas sobem e desce, porque isso já é cientificamente comprovado que faz bem para a saúde dos colaboradores e que torna eles mais produtivos, né? Então, isso é uma sugestão aí, uma dica fácil também, que as pessoas podem seguir, podem implementar no seu dia a dia. Enfim, acho que é isso, tem tanta coisa para falar e tanto assunto misturado junto, mas só para não perder o tempo aí, não perder o gancho também da conversa, eu acho que fica essa dica. Assim como ontem, né, a gente começou a falar de esporte como ferramenta, né, que vai muito além do marketing, com o pessoal da Prevent Senior e da XP, falamos sobre tecnologia, né, como ferramenta de inclusão, educação, formação, terminando com ESG. Eu vou falar portuguesado, tá? Enfim, Luísa, daqui a pouco eu volto, porque a gente ainda tem um tempinho, mas a Luísa, além de urbanista, é arquiteta, e a arquitetura tem essa questão de materializar sonhos, né? E os espaços que a gente está vendo cada vez mais vão nessa direção, conseguir trazer isso para próximo, para acolhimento das pessoas. Petrina, eu queria que você falasse uma coisa que eu acho que é super importante, que a gente ainda não comentou aqui, mas a gente tem um grande público feminino, né, Luísa? Não entramos muito, mas eu queria entrar no finalzinho nesse detalhe, que é ainda a questão da mulher às voltas com as suas inúmeras atividades, né? Eu, particularmente, não sou mãe ainda, acho que você também não, ao que tudo indica, não sei a Luísa, mas até falando das mulheres empreendedoras, né, as mulheres da Fiesp que já passaram por aqui em vídeos de homenagens e de falas, as mulheres esportistas que passaram por aqui, enfim, eu queria só que vocês fizessem um arremate nesse sentido, porque nos cabe ainda muitas tarefas entre lar, filhos e empreender, e esse é um ponto que a gente vem discutindo e compartilhando também com a mulher empreendedora que está aqui, para puxar um pouquinho nossa sardinha, mas sem deixar de pensar nesse homem também, que cada vez mais a gente precisa trabalhar juntos, né? Falar sobre diversidade e inclusão é também buscar um caminho entre masculino e feminino. Queria só fazer um parênteses antes de ir para você, tem um projeto muito bonito que se chama O Valor do Feminino, quem quiser pode buscar.
foi feito pela Nestlé, pela marca Molico, com a Paula Trabulsi, que é uma das grandes diretoras do audiovisual, o valor do feminino. E aí, nesse projeto, a gente percebe essas qualidades do feminino que estão presentes no masculino, com depoimentos de homens, de profissionais, empreendedores das mais diversas histórias de vida, mas que a gente tem esse contexto. Então, falar de diversidade e inclusão também é falar de como é que a gente pode trabalhar junto, ainda que nos caibam funções, muitas vezes, mais árduas nesse sentido de equilibrar os nossos pratinhos. Então, para finalizar, acho que esse é um ponto legal. Sim, tem uma brincadeira que eu costumo fazer comigo mesma, de apesar da gente não ser mãe ainda, a gente é filha, né? Porque parece que quando você não vira mãe, você continua com o papel de filha muito presente, enfim, é um outro papel também que a gente precisa assumir. Ser mulher, a gente sabe que é um super desafio, compartilhando, tem dia que a gente fica, uau, puxa vida, né? Como fazer. Ser mulher empreendedora mais ainda, e com a minha experiência, mulher empreendedora e jovem, né? Tinha muitos ambientes, principalmente quando eu comecei a trabalhar em esfera internacional e fui representar o Brasil como conselheira na ONU, no G20, etc., eram espaços muito masculinos, vamos dizer assim, e com uma diferença geracional enorme, né? Geralmente eu era a única menos 30 da sala, né? E isso foi, lógico, é um super desafio, né, da gente manter uma construção de autoestima e de alta legitimidade, que é o que a gente estava falando, né, não sempre ficar dependendo do externo. O externo, ele vai ser importante, né, mas como que a gente cria mecanismos para a gente mesmo desenvolver essa alta legitimidade, enquanto mulher, enquanto empreendedora, se precisar tatuar a coragem na mão, igual eu tenho para lembrar, vale também, né, então é tudo uma construção. E, de fato, a gente, como eu estava comentando também, por ser uma construção, vão ter muitos desafios no caminho e a gente não desistir no meio desses caminhos, né? E, às vezes, a desistência também ela vai ser só uma mudança de rota e depois tudo faz sentido também depois, né? Então, é como que a gente se mantém, Beth, que é um ponto, como que a gente se permite ser mulher em todas as suas esferas, independente do espaço, né? Porque muitas vezes a gente assume também uma atitude de ser uma mulher masculinizada para ganhar também uma certa legitimidade, né? Então, para mim, o maior desafio também é como a gente se manter mulher como a gente é, com o salto que tiver, ou não salto, com brinco ou não maquiagem, do jeito que quiser, e como que também a gente, como mulher, suporta as outras, né? E suporta e apoia. Então, acho que do desafio hoje de diversidade, inclusão, principalmente do movimento que a gente está vendo nas empresas, o que eu sublinho é isso, né? Se a gente se apoiar mais, se ajudar mais, lógico, o movimento com os homens, isso também faz tudo sentido, né? Mas eu gostaria de sublinhar esse fato da mulher com a mulher, né? A mulher par da mulher, né? Que a gente sabe que naturalmente, fisiologicamente, existe um mecanismo de DNA que nos coloca em competição, mas já estamos no século XXI, a gente tem acesso a muita coisa, o nosso próprio DNA também está sofrendo bastante mutação, então como que a gente pode, numa atitude mais ativa, criar essas relações de par com as mulheres que fazem parte da nossa vida, tanto com as nossas ancestrais, né? Esses dias eu vi um meme, né, que quando a gente faz isso, as nossas ancestrais vibram lá atrás de alegria, então, tanto para as mulheres da nossa família. Um fato até curioso disso, sabe, Beth, que mexeu muito comigo esses dias, a nossa conexão com nossos avós paternos, né, e especialmente a avó materna, porque o óvulo que a gente vai ser gerada, por exemplo, minha mãe é a Kátia, né? O óvulo que a Kátia me gerou já estava pronto dentro dela no 4º mês de gestação. Então, a nossa avó materna, biologicamente, é uma corresponsável pela nossa gestação. É muito interessante. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu até arrepio, porque quando a gente fala da relação do feminino, né? E desse companheirismo, e da mulher se enxergar como par e ir mudando essa relação que às vezes é fisiológica, mas por outros fatores agora de desenvolvimento e evolução a gente consegue expandir esse olhar, é muito poderoso, né?
né? Então, queria deixar um pouquinho dessa provocação que mexeu muito comigo. E você sabe que alguns palestrantes tocaram nesse ponto, né? Da gente olhar dentro de casa, para nossa família, para nossa ancestralidade, a gente entender nosso núcleo para poder entender melhor o núcleo que a gente faz parte da empresa, né? Dos colaboradores, enfim, da instituição, seja lá qual for aquela que a gente esteja ligado ou, obviamente, tocando o nosso próprio negócio. Eu ia passar para a Luísa falar desse tema mulher e como diz a Maria Luísa Trajano, que é uma grande presença aqui na casa, na Fiesp, e volta e meia está conosco no CJE, no Comitê de Jovens Empreendedores, ela brinca que mais de 50% da população são mulheres e os outros 50% são filhos delas, né? Então é uma coisa que ela sempre fala. Mas, Luísa, antes de passar para você, como a gente já tem a Ingrid Bart, a Ingrid é outra diretora nossa do CJE, especialista em finanças, ela está online, então eu vou jogar primeiro para ela e daí eu arremato contigo desse tema de mulheres que a gente estava aqui no finalzinho, porque é pertinente, a gente veio tocando sobre vários assuntos, mas é legal até para compartilhar com a nossa audiência feminina e com a masculina. Eu volto a dizer, a gente tem que caminhar num processo aí de confluência. Ingrid, assunto quente, a Ingrid, enfim, tem várias funções, mas eu vou encurtar aqui, ela é fundadora e CEO, ou seja, de operações, né, para facilitar, da Linker, né, na verdade é o banco que ela vai explicar, o banco digital Linker PJ está arrebentando, entre tantas funções, ela é membro do Conselho de Administração do cargo Open Bank no Banco Central do Brasil, enfim, tem uma trajetória aí no mercado, então bem-vinda, Ingrid, já se apresenta, já conta pra gente como é que foi o dia hoje, que eu sei que você estava com uma reunião, então já traz uma manchete, digamos assim, vou te botar numa roubada, uma manchete da área financeira hoje, juntando empreendedorismo, diversidade e inclusão. Inclusão eu sei que você está fazendo demais, porque ter a Linker já é um golaço para incluir muitas pessoas jurídicas que por trás tem pessoas físicas. Bem-vinda, Ingrid, boa tarde, um beijão para você. Super obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui contribuindo um pouquinho com o CJE, que é muito rico, traz discussões muito pertinentes, como vocês falaram. Eu estou acompanhando aqui um pouco da fala da Petrina também. Queria dizer que eu ainda não sou mãe, mas estou a caminho então estou grávida de uma outra mulher, de uma menina, então também é um momento super interessante. E aí eu vou descobrir também como conciliar, porque eu acho que esse é um dos assuntos que hoje em dia tá muito em voga, principalmente com esse interesse das mulheres, né, no empreendedorismo. Como é que a gente consegue conciliar todas as agendas e tal, mas estou bem otimista com relação a isso. Como você falou, Beth, eu sou fundadora do Linker. O Linker é um banco digital para pequenas e médias empresas. A gente sabe como o empreendedorismo ainda tem bastante desafio com relação a serviços financeiros de uma maneira geral, seja através do acesso, seja através do tamanho da burocracia e tal. Então a gente vem com essa proposta de fato para construir esse sistema financeiro melhor e digital, inovador, com menores custos e por aí vai. Além disso, eu estou no Conselho Deliberativo do Open Banking com o Banco Central, então a notícia de primeira mão é que os prazos eles realmente estão curtos, mas o Banco Central sempre deixa muito claro que não vai ter atrasos, não vai ter nenhum tipo de postergação com relação ao cronograma do Open Banking. Estamos lá representando, no meu caso, as fintechs, essas startups de serviços financeiros, para que a gente também leve inovação para essa construção do Open Banking, que vai ajudar muito os empreendedores, os empresários, os bancos de uma maneira geral, a trazer mais acesso aos serviços financeiros, democratizar o acesso a crédito, que a gente sabe que é uma arma muito poderosa para o crescimento do PIB do país também, e melhorar a experiência dos usuários. A gente também sabe que a experiência com relação a serviços financeiros precisa ser melhorada. Além disso, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups, representando aí essas empresas tecnológicas, inovadoras, e tentando trazer um pouquinho mais também de representatividade para esse setor que, como é vinculado à tecnologia, ainda tem muito trabalho pela frente para que a gente traga diversidade. Prazer imenso estar aqui, gente.
curto, mas pelo menos muito bom ela estar aqui. Eu ainda vou voltar com você, Ingrid, só para a gente encerrar, mas já vou aproveitando aqui para o encerramento com a Luísa, se você quiser fazer então essa consideração sobre mulher aí, mas de uma forma breve, Luísa, e já também deixando as suas últimas palavras e agradecendo a Luísa Junqueira, membro, diretora aqui do CJE, urbanista, arquiteta, especializada na área de sustentabilidade. Seu encerramento, Luísa, por favor. Legal. Bom, ouvindo aí a Petrina falar, tem muita coisa a contribuir, diversas situações eu passei muito semelhantes do que ela, enquanto no papel de mulher, mas só para finalizar, eu sou mãe, na verdade, de 1,5, porque tem outro aqui no forninho, e ser empreendedora enquanto mãe é um desafio enorme, eu só diria que somos guerreiras, e a gente consegue dar conta, a gente consegue lidar. É uma loucura, mas a gente consegue lidar, por isso eu digo que somos guerreiras. E só para fechar, eu lembro que uma última reunião que a gente teve do grupo das mulheres, eu comentei de um livro, e eu vou falar dele aqui de novo, só para ficar a dica. É um livro da Melinda Gates, que fala Momento de Voar, especificamente sobre empoderamento feminino. E a grande lição do livro, a grande questão que o livro traz, é que se a gente não empoderar as mulheres, a sociedade ela nunca vai florescer de fato, ela nunca vai prosperar. A gente precisa que as mulheres estejam empoderadas, que elas saibam o local delas e que elas podem estar aonde elas quiserem estar, e aí sim a sociedade de fato vai prosperar, e não colocando a mulher como uma concorrente do homem, muito pelo contrário, mas para que todos entendam que é fundamental todos andarem lado a lado. Então, só para finalizar, fica essa dica para quem tiver interesse em ler esse livro, é muito interessante. E, de novo, agradeço pelo convite, parabéns pelo evento, foi um sucesso, e um beijo para cada uma de vocês, Petrina, Ingrid, ai, meu Deus, o nome da grávida aqui, esqueço o nome. Beth, desculpa. Grávida é assim, gente. Um beijo, parabéns por tudo, uma delícia ter você. Um beijinho de tchau aqui para Petrina Santos, que é especialista em ODS, que a gente já explicou, ESG, gestora ambiental e CEO da Ágil. CEO, vou lembrar, de operações, porque nem todo mundo é obrigado a saber essas siglas que a gente acaba usando do inglês. Mas, por favor, Petrina, só para você dar um tchauzinho. Um tchau, agradecer, parabenizar de novo a casa, pela realização do festival, apesar de todas as circunstâncias que a gente tem vivido aí enquanto sociedade. Muito feliz mesmo pelo convite. Valeu. Vou jogar para você, Ingrid. Desculpe, a gente está no tempo aqui, eu sei que você correu para estar, então muito obrigada, Ingrid, que faz parte da diretoria do CJE, especialista na área financeira. Você se conecta com ela também nas redes sociais, Ingrid Bart, vai atrás do banco, do Linker, para saber mais. Então, para finalizar seu adeus aí, Ingrid, mas só contribuindo, eu venho percebendo no mercado financeiro, na área financeira de um modo geral, o quanto a gente está avançando com diferentes perfis, mentalidades, gente muito jovem, com gente mais velha e experiente, enfim, tenho percebido um pouco isso. Eu queria que você finalizasse com algo nesse sentido que tem muito a ver com o que a gente está trabalhando aqui em termos de diversidade e inclusão, se é que você pode dar até algum case, alguma coisa que faça sentido, inclusive na tua atuação dentro do Linker. Obrigada, Ingrid, um beijão. Ou da Linker, também, da instituição. A gente é tão diverso que você pode escolher se você fala a Linker ou o Linker, tá? Então fiquem super tranquilos com isso. Bom, é um super prazer estar aqui novamente. É um trabalho muito especial que o CJE faz. Eu sou muito feliz e grata por essa oportunidade de poder estar perto dessas pessoas tão incríveis que estão, de fato, tentando transformar a sociedade e o empreendedorismo de uma maneira geral. Para mim é muito importante essa questão, muito importante, essencial, na verdade, essa questão de diversidade, porque como as fintechs, as startups, de uma maneira geral, elas falam de inovação, não tem inovação sem diversidade. Então, você precisa de cabeças pensando diferente, você sempre nasce super nichado, tentando resolver um problema específico de um determinado setor, de um determinado nicho. E se você não se
se liga à diversidade, como é que você pensa diferente. Se você não traz um time diverso, dificilmente você consegue resolver esses problemas com perfeição, com maestria, com soluções realmente inovadoras. Então, eu acho que o recado que pode ficar é assim: não existe inovação sem diversidade, times diversos para construir soluções diversas, e tudo isso utilizando a tecnologia como base. Muito obrigada novamente, um prazer imenso estar aqui, parabéns pelo evento, está incrível, e até a próxima. Obrigada, Ingrid. Um beijo para você. Bom, tá chegando o grande momento aqui da gente encerrar, mas antes você vai ver um vídeo especial relacionado e como um fechamento, na verdade é um arremate aí, né, de tudo que a gente está comentando e trouxe nesses 2 dias de festival de empreendedorismo, diversidade e inclusão. Então, acompanha comigo, eu volto já. Rodou! Meu nome é Aline Silva, eu sou atleta olímpica de luta olímpica, a única medalhista em mundiais do Brasil. Foi o projeto do SESI que me trouxe de novo para o sonho olímpico. Por onde eu ando, por mais que não é sutil mais o reconhecimento, tem foto minha pelo CAT inteiro. Dentro do SESI eu me sinto como eu gostaria de me sentir fora. Só a medalha para mim não significa nada se eu não puder fazer algo com isso. O meu plano de ação acabou sendo o meu projeto hoje, o Me Empodera. A gente ofereceu aulas de inglês e de luta só para meninas. Todas as minhas meninas e que todas as próximas gerações de mulheres sintam que o lugar delas é onde elas quiserem. A mulher não está praticando esporte para provar que ela pode ser bonita praticando esporte, que a gente está lá para ser boa, para ser campeã. Inspirar os outros, mostrar que é possível, usar a minha história para o bem. Com mais resultados no esporte, eu tenho mais voz. Vou ter mais pessoas ouvindo o que eu tenho para falar. Eu nunca tinha lecionado, entrei na área da docência aqui no Senai, tive a primeira oportunidade. Na hora que eu vi que me procuraram com uma vaga para instrutor, eu falei, instrutor, essa política de inclusão do Senai São Paulo mostrou que tinha uma mentalidade diferente. Eu não tive dificuldade nenhuma com relação à acessibilidade, né? A escola já era muito bem preparada. Eu sempre me senti sendo contratado por ter a formação de engenharia elétrica. Hoje a gente tem, nas instituições 370 profissionais com deficiência trabalhando no SESI e 239 profissionais com deficiência trabalhando nas escolas do Senai no estado de São Paulo. E o ano passado, no ano de 2018, nós ganhamos como uma das melhores empresas para trabalhadores com deficiência do país, dentre as grandes empresas. Eu me sinto hoje realizado, né? Valeu a pena todo o esforço. A gente pode também ter uma vida melhor, por que não? A analista me chamou para fazer uma entrevista, e perguntou, William, você vai trabalhar com cultura, com música. E aí eu levei o susto, comigo, nossa, e agora? Como é assim? Com certeza estava com eu tenho deficiência auditiva. Como é que ela está me convidando para trabalhar com música, eu tenho deficiência auditiva? Mas aí ela me explicou, no meu caso, teria mais que trabalhar com monitoria da plataforma do curso Orquestrando São Paulo. Ela é uma empresa muito boa, muito importante, porque ela tem muita acessibilidade, ela preocupa com as pessoas com deficiência. Tem uma pessoa precisa de um telefone, específico ali para desenvolver suas atividades que ela está tecnicamente preparada. A gente elimina essa barreira tecnológica para ela desenvolver suas atividades. Eu posso realizar meu sono fora do trabalho também, tu vai ter tempo para estudar mais, dedicar mais, Está mudando muito minha vida, quanto ao profissionalismo, quanto à minha vida financeira, quanto à minha vida social. Superei, estou num local bom, onde todo mundo me quer bem. Pego o elevador lá embaixo, subo pro térreo, aí passo pela catraca e pego os outros elevadores e subo até o meu andar. Aqui as mesas são adaptadas, os armários são adaptados para mim. Eu saio para tudo que é lado, atendo as pessoas, então eu faço tudo, recebo todo mundo bem. Ai, aquela moça do ambulatório, ela tá muito feliz, ela sempre atende a gente com um sorriso no rosto. A gente prioriza a igualdade de oportunidades, dar conta se ela precisa de alguma adaptação no ambiente de trabalho. Então não só a gente escolhe o profissional, mas é muito importante que o profissional escolha efetivamente trabalhar aqui conosco. E quando eu falo para meus amigos também, eu falo assim, nossa, trabalha no melhor lugar, então tem que seguir sorrindo.